Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna que Ele me oferece. Agradeço a Deus por quanto o Senhor me chamou eu nas águas do santo batismo e ter me selado com a bendita promessa e cumprimento da sua palavra que Ele te mandado. Fui eu de mudança ali para o sítio. Amados irmãos, por quanto o Senhor tem me guardado ali naquele lugar, queria te mandar. Agora, queria te mandar, eu vou participar da Santa Ceia ali no São Mateus. Se eu magoei uma irmã, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por quanto, amados irmãos, a minha mãe passou muito mal. Ela deu o começo de pneumonia, queria te mandar. Aí o Senhor libertou minha mãe com completo, queria te mandar. Eu agradeço a Deus por quanto a minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, que é diácono ali do Carrão, ela estava com uma enfermidade, queria te mandar com essa doença, mas o Senhor foi ao encontro, libertou minha cunhada com completo. Queria te mandar, eu trouxe saudações para aquela queria te mandar, com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por quanto meu netinho ficou ali com meu esposo ali na chácara. Dia 8 agora eu vou para lá, queria te mandar. Eu tenho uma filha, queria te mandar. Ela está numa clínica, queria te mandar. Mas eu fui visitar ela está boa, está curada, queria te mandar. O médico dela é nosso irmão na fé e levou ela, minha filha, para a igreja ali também, por conta ali no Mogi das Cruzes. Mas o Senhor libertou minha filha está gorda. Eu agradeço a Deus, levo também as saudações para aquela que queria te mandar com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por muitos votos que eu tenho feito na sua presença. Ele não tem olhado a minha falta, não tem olhado o meu encontro. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que Ele me oferece. Se eu for firme e fiel até o fim da minha vida, eu darei coroa de vida eterna juntamente com todos vós. Me levanto para agradecer a Deus, que domingo que passou, Deus chamou meu neto para a água do santo batismo. E eu estou muito feliz, que a gente vê passar uns anos e ninguém faz nada e não vai, né? E ele foi. E agradeço a Deus também por muitos votos que eu tenho feito na presença dele. E Ele tem vindo ao meu encontro. Agradeço a Deus por tudo, pela sua misericórdia. Só teu nome, por Jesus Cristo, seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelos perdão dos meus pecados e pela coroa de vida que o Senhor me oferece, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pelo selo da promessa, a qual essa joia permanece dentro do meu coração. Hoje eu levanto para Deus e para a querida Irmandade para agradecer a Deus por uma obra de milagre que o Senhor fez na minha vida. Em 2019, eu estava com um problema de saúde, com muita hemorragia, e os médicos falavam que eu não tinha nada. Após 1 ano e 6 meses, eu fiquei internada. E após 30 dias ficada internada, eu descobri que eu estava com um câncer maligno no útero. Muito foi minha aflição no momento, mas eu agradeço a Deus que o Senhor derramou fé dentro do meu coração. E o Senhor dizia pela sua palavra que o que Ele ia fazer não descia na minha mente nem no meu coração. Eu agradeço a Deus porque o Senhor fez muito além do que eu imaginava. E o Senhor preparou o hospital para mim fazer tratamento. O Senhor foi preparando todas as coisas. E um dia eu estava aqui na limpeza e teve uma oração e Deus usou o servo de Deus para falar que alguém ali teria novidades nos exames. E eu estava para pregar um exame. E na oração Deus falava assim, que o médico está sentado com 2 folhas, uma em cada mão. E ele ia sacudir as folhas e falar que uma estava dando positivo e outra negativo. E que eles não sabiam o que estava acontecendo.
E eu agradeço a Deus que eu entrei na sala, o médico estava sentado com uma folha em cada mão. E ali ele dizia assim: essa diz que você tem um câncer maligno no útero e essa diz que você não tem nada. A gente não sabe o que está acontecendo, mas eu sabia naquele momento. Eu olhei para o meu esposo, porque eu tinha falado lá fora que eu achava que Deus ia cumprir na minha vida a oração e as palavras também que Deus mandava. E eu agradeço a Deus que eu não tinha mais nada, só que ainda eu estava com hemorragia. Optamos por uma cirurgia, Deus preparou todas as coisas. Na minha recuperação, Deus foi comigo em tudo. E mesmo assim os médicos falaram que ia fazer uma nova biópsia, porque o câncer poderia estar escondido, mas eu já sabia que não ia dar nada, porque o Senhor falou. Eu agradeço a Deus que na nova biópsia deu que eu não tinha nada, e eu estou liberta para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo, pago todos os meus votos diante da presença de Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna que Ele me oferece se eu for firme e fiel. Agradeço a Deus também pelo ministério da música, qual o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Agradeço a Deus que em 2019 eu passei por uma cirurgia e a qual tive que colocar uma prótese no meu quadril. A partir daquele momento eu passei a ser considerado como deficiente físico e eu trabalho na empresa pública e eu trabalho na área da segurança e por esse motivo eu teria que sair da área da segurança, eu teria que ser readaptado, mas por conta da pandemia demorou um pouco para isso acontecer e eu comecei a ter uma recuperação muito boa e eu não parei de sentir dor, não sentia dor nenhuma. Glória a Deus. E no final do ano passado eu pedi para ficar na área que eu estava, só que tinha um superior meu ali que ele não aceitava, e daí foi feita uma reunião e eu acabei indo para um departamento, para a área administrativa, mas eu não me adaptei, eu não me sentia bem ali, e daí eu conversando ali com a RH, eles disseram que se o meu médico me liberasse eu poderia voltar para a minha área, para a área da segurança. Eu agradeço a Deus que aquele superior meu, ele ficou inconformado, ele não aceitava aquilo, e eu era estava num lugar ali, eu tinha uma certa escala ali que era mais favorável a mim, e ele não queria mais me colocar naquela escala. Eu agradeço a Deus que eu peguei o relatório do meu médico, eu entreguei ali, voltei para a segurança, só que ele não queria me colocar mais naquela escala. Aos meus olhos eu procurei se tinha alguma lei, alguma coisa, mas nada me favorecia. Aí eu orei a Deus, fiz um voto e eu comecei a pedir oração por causa. Eu agradeço a Deus que eu mandei um e-mail ali para um superior daquele meu superior. No mesmo dia ele respondeu e me colocou naquela escala que eu estava também. Então eu agradeço a Deus, eu pago esse voto diante de Deus. Era algo que era improvável de acontecer, mas tudo está nas mãos de Deus. Agradeço a Deus que o Senhor me colocou aonde eu estava, do jeito que eu queria. Tudo voltou a ser como estava antes daquela cirurgia. Então eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna, se eu for firme e fiel. Agradeço a Deus, porque eu pedi a Deus a favor de uma amiga que ficou muito tempo internada, e ela tinha um filhinho pequenininho, era casada de pouco, e os médicos não descobriram o que ela tinha. Uns falavam que ela tinha uma bactéria na cabeça, ninguém descobria. E eu fiz uma foto, eu falei para o Senhor, ela tem um bebezinho, ela tem uma criança, Senhor, liberta ela, ajuda ela. E ela voltou para casa, o Senhor libertou, ela voltou para casa. E eu fiquei feliz, eu falei, preciso pagar esse voto. E eu também agradeço a Deus, porque Ele tem sido maravilhoso na minha vida, tem chamado a minha família, tem tido misericórdia da minha família.
E eu agradeço a Deus por tudo. E o nome de Deus é eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me concede, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço ao Senhor pelo casamento, pelo filhinho, por tanta bênção. E levanto essa noite para pagar os meus votos na presença do Senhor, que em 2019 eu estava com um processo muito difícil na justiça há muito tempo. E a pandemia chegou e ali eu perdi as minhas esperanças. Mas em uma visita online, o Senhor disse que naquela semana o Senhor ia estar movimentando papéis a favor de alguém. E naquela semana meu processo saiu e abençoou muito a nossa vida, a nossa família. Glória a Deus. Também agradeço ao Senhor que o Senhor conservou toda a minha família e todos nós, nos guardou nessa pandemia, nos protegeu de todo mal. E também fiz um voto ao Senhor que o meu pai estava muito doente, com muita dor na garganta, e ele já tinha uma doença complicada. E eu pedi para o Senhor que se os exames dele desse tudo normal, eu ia levantar e agradecer. E eu agradeço que deu tudo normal, graças a Deus. E eu agradeço a Deus por tudo e por essa força. Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Eu sou agradecida a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece, se eu permanecer firme e fiel até o fim. Eu sou agradecida a Deus, de Deus também ter dado muitos livramentos, que da minha família 7 pegou Covid, com 2 crianças da minha sobrinha grávida, que a neném já tem 3 meses, nasceu bem, mas todo mundo foi leve, 2 que trabalham no hospital, uma enfermeira, a outra trabalha no recursos humanos, ela grávida também, e Deus deu assim um livramento. Eu peguei no começo e não sabia que eu tinha pegado, eu fiquei muito mal, mas Deus também me deu o livramento, que eu não cheguei nem no hospital, e Deus assim tem livrado o meu filho também, que trabalha na rua, ele trabalha com aplicativo de motoboy, e ele pegou, ele nem me falou, fez todo o processo lá, deve ter ido no médico, não me falou, porque ele falou que eu podia nem estar perto dele, porque eu já tinha passado o processo, no começo eu passei, tem quase 2 anos. E Deus assim tem dado muito livramento, me combateu muita coisa, muita perseguição, muita coisa mesmo, mas Deus assim tudo tem sido comigo, tem me dado força, saúde, e eu sou agradecida a Ele por tudo, por muitos livramentos mesmo, favor da minha família, favor de conhecidos, que pede oração, não conhece a graça, testemunhados, e eu sou agradecido por muito livramento mesmo. Eu não tenho nem palavra como me expressar com o Senhor. E o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha fiel até o fim. Eu agradeço o Senhor pelo dom da promessa do Espírito Santo, que tem guardado esse diamante no meu coração. Sou agradecida a Deus pela minha família, pelo esposo, pelos meus filhos. Eu agradeço a Deus nessa noite, pago todos os votos que eu fiz diante da presença de Deus no meio dessa epidemia. O Senhor tem sido o nosso pastor, não tem deixado faltar nada para nós. Por quanto, querida Irmandade, todos ficaram desempregados em casa. E eu só tenho a dizer que o Senhor é o nosso pastor e não nos deixou faltar nada. Por 3 meses eu e minha família fui sustentada por graça e misericórdia de Deus. Pela palavra, pela revelação da palavra, eu e minha família acompanhando os cultos online em casa. Desde quando começou a epidemia, que nós não teve mais essa santa liberdade, ficamos em casa em comunhão. E o Senhor tem sido o nosso pastor. Eu agradeço a Deus nessa noite que minha mãe está aqui congregando comigo. Também foi vítima dessa enfermidade da Covid. E a minha mãe, ela tem um rim só. Ela chegou a ser internada, ficou muito mal. Passou por vários processos.
esse ano. E o Senhor veio ao encontro da minha mãe, ela está aqui nessa noite, eu estou glorificando o nome de Deus. Ela tem um rim só, foi atingido os pulmões dela. E o Senhor guardou ela lá na internação, o Senhor entrou com ela e o Senhor trouxe ela de volta para os nossos braços. Eu sou ricamente agradecida a Deus por tudo, pela família. Também pago todos os votos que eu fiz para a Irmandade também, para a querida Irmandade, que a gente é uma família, nós oramos um pelo outro. Foi muitos pedidos de oração, mesmo nós estando em casa. E eu agradeço a Deus que tem muita Irmandade também, que está glorificando a Deus, que o Senhor também foi o pastor. Eu sou ricamente agradecida a Deus pela minha saúde também. O Senhor também fez um milagre na minha vida. Eu também fui vítima dessa enfermidade. Fiquei muito mal. Não cheguei a ser internada, mas fiquei em quarentena dentro de casa. E eu clamei o Senhor, só eu, Senhor, sou o alicerce da casa. Meus filhos precisam de mim. E agora, Senhor, o que vai ser de mim? Aí fiquei participando dos cultos online em casa. Aí veio a palavra. E na hora da palavra o Senhor me libertou por completo dentro da minha casa e mandou aquela enfermidade embora. Aí eu fiz o exame e deu negativo. Eu estou aqui glorificando a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja hoje eternamente louvado. Amém.